Olá, irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vimos que Paulo fundou a igreja de Tessalônica e Paulo teve problemas com os judeus por discordarem do evangelho que Paulo pregava. E Paulo demorou pouco tempo naquela cidade. Paulo teve que sair por conta do risco de vida que ele corria ali naquela cidade. Mas o fato é que era uma cidade com muita idolatria, uma cidade, como sabemos, que tinha até prostituição cultural, muitos deuses pagãos, e alguns até entendiam, né, que Paulo era um aproveitador, que Paulo não tinha integridade. Então, Paulo, aquele homem de Deus, aquele homem que a sua motivação era pregar o evangelho para que muitos viessem ter a salvação e vida eterna. Paulo deixa toda a sua vida, né, pessoal para se dedicar à obra do Senhor. Maior missionário, maior pregador, das 21 cartas do Novo Testamento, ele escreveu 13. Então, daí a dedicação dele pela obra. Mas esse capítulo 2, Paulo vai falar do seu proceder como apóstolo, ou seja, da sua integridade, da sua honradez, e qual é a sua verdadeira motivação de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar da integridade sua e dos seus companheiros na evangelização de Tessalônica. Porque nós sabemos que sozinho também era difícil o que Paulo fez se fosse sozinho. Tem situações que Paulo mandava alguém no seu lugar, porque ele era impedido de entrar naquela cidade, e ele não deixava de fazer a obra porque ele mandava outro. O problema sou eu mando uma pessoa, eu mando Timóteo, eu mando Silas. E assim, ele dava continuidade ao seu trabalho. Mas ele começa esse capítulo dizendo que, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, Paulo está dizendo que por o pouco tempo que ele passou lá, ela produziu frutos, porque muitos vieram conhecer o evangelho de Jesus Cristo. E muitos se converteram ali. Pessoas que adoravam deuses pagãos, vieram a ter esse encontro também com Jesus, como o Paulo um dia teve. Então, ele passou pouco tempo, mas esse pouco tempo que ele passou, ele quer dizer que produziu frutos ali. Porque realmente muitos foram alcançados pela graça do Salvador Jesus Cristo. Nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, temos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio à minha luta. Paulo aqui está falando, né, a questão lá de Filipos. Quando Paulo esteve em Filipos, Paulo ali houve aquela conversão de Lídia, e ele cura uma jovem adivinhadora, e essa jovem era possessa de um espírito adivinhador, um espírito maligno, e Paulo manda que esse espírito se retire dela. E ali nós vamos ver que aqueles que ganham dinheiro com essa jovem se revoltaram contra Paulo. E o fato é que eles rasgaram as vestes de Paulo, levaram Paulo para a multidão, açoitaram o Paulo e maltrataram o Paulo, mandaram açoitá-lo com varas, e depois Paulo foi preso. E mesmo na prisão, Paulo, mesmo assim, passou a noite com Silas cantando e louvando a Deus, orando, louvando e cantando a Deus. E veio um terremoto e ali, né, as suas amarras, ele ficou livre. Então você vai ver que Paulo aqui está falando essa questão, dizendo assim, temos ousadia, mesmo ultrajados em Filipos, é do vosso conhecimento, tivemos ousadia
confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho de Deus em meu e minha luta. Ou seja, você não entender que Paulo passou por conta do evangelho, será que outra pessoa que não tivesse a motivação de Paulo tinha resistido? Ou não teria abandonado tudo isso? E para onde Paulo ia era problema. Ele era maltratado, ele era açoitado, ele era preso. Por quê? Porque as pessoas, cada cidade, você tinha deuses pagãos, judeus que entendiam que a salvação se dava pela circuncisão, pelas obras da lei, pela dieta, a dieta de comida, os cultos em Jerusalém que tinham que ser observados, ser descendente de Abraão, tudo isso era o modo de salvação dos judeus. Então, Paulo chegava, tinha judeus com essa cultura, ou tinha pessoas, os pagãos, que adoravam Deus pagãos. Então, a dificuldade era muito grande de entender que uma pessoa na cruz, que era a morte mais cruel, morreu crucificado em nosso lugar, para trazer salvação e vida eterna. Era uma mensagem difícil de ser entendida. Como é que vamos essas pessoas entender que uma pessoa salvadora da humanidade, morrendo numa cruz? Era difícil o entendimento. E Paulo, ele conseguia, né, da sua maneira, anunciar o evangelho de Deus, né, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano. Agora que Paulo vai tratar essas questões da integridade dele, né? Ele é uma pessoa íntegra. E a real motivação dele. Ele vai agora dizer, pois a nossa exortação, ou seja, a nossa mensagem aqui para a igreja de Tessalônica, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui porque a nossa pregação, a nossa exortação, eu não estou enganando ninguém, né, de impureza, porque eles lá tinham aquele culto, a prostituição cultural, né? Achavam que Paulo era um deles, que Paulo estava ali para enganar as pessoas, até para no sentido de financeiro, e se aproveitar, como acontecia muito naqueles cultos, né, daquela época, né? Muita adultério. Então, eles tratavam que Paulo era um desses também. E o fato é que não se baseia em dolo. E aí ele vai, a partir do versículo 4, explicar cada situação dessa, né? Ele vai dizer, com relação ao engano, Deus, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ao Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, aqui está reafirmando que o Evangelho dele não é de engano. Porque, pelo contrário, fomos aprovados pelo próprio Deus. Ou seja, Paulo recebeu os ensinamentos diretamente de Jesus, depois que ele se converteu, depois daquele encontro com Jesus. Ele está dizendo que ele nunca deixou de dizer a verdade. Não há engano nas palavras dele nenhuma. Por hipótese nenhuma. A ponto de desconfiar ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o vosso coração. Paulo está dizendo aqui que ele fala a verdade, que ele aprendeu com Jesus, e a motivação dele é a glória de Deus. É a glória de Deus. Porque no momento que aquelas pessoas aceitam o Evangelho de Cristo Jesus, que elas vão ter a salvação, a maior motivação dele é a glória de Deus, é Deus sendo glorificado ali. Esse é o primeiro ponto que ele aborda. Ele diz no versículo 5, a verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, né? Ou seja, eu nunca deixei de dizer a verdade para vocês, de bajular ninguém. Como sabeis, nem de intuito gananciosos, Deus é testemunha disso. E aqui vai falar uma questão
do dolo, né, da culpa, ou seja, em tudo ganancioso. Deus te manda isso. Ele dizia também que Paulo tinha o intuito dele era ganhar dinheiro. E Paulo vai dizer que não, eu nunca tive isso. Paulo, nós sabemos que ele, em muitas situações, ele era fazedor de tendas e trabalhava para seu sustento. Evidentemente que ele, como homem de Deus, pregando, tem situações que muitos cooperavam para a sua moradia e alimentação. Mas somente isso. Também, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então, aqui ele está falando que glória de homens é a riqueza, é o poder temporal, é aquilo que as pessoas se vangloriam de ter bens materiais, uma vida, né, de riqueza. Paulo diz, não, eu jamais andei buscando isso, nem de vós, nem de outros. Ele que está se defendendo, ele está justificando que ele não pensa nisso. Embora pudesse, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Ou seja, eu, como enviado de Cristo, vim aqui para pregar o Evangelho, eu tinha direito a vocês, pelo menos, me dar a manutenção. Comida, lugar para dormir, vestimenta. Mas em muitas situações eu não exigi isso. Em situações ele trabalhou para se manter, como a igreja de Corinto, por exemplo. Eles estão acusando Paulo disso, ele está se defendendo aqui. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Nós sabemos que Paulo, quando ele implantava uma igreja, ele entendia que ali foram filhos gerados por ele, espirituais gerados por ele. Porque nasceram, né, através da pregação de Paulo. E aí Paulo tem aquele amor como amor filial, como fossem seus próprios filhos. Porque a ideia é que foram gerados pela pregação dele. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Aqui é interessante porque Paulo, ele diz que não está pronto para oferecer não somente o Evangelho de Jesus Cristo, mas a própria vida. Quantos perigos Paulo passou? Apedrejado, em Listra ele teve dado como morto, açoites, 5 quarentenas de açoite menos um, que normalmente não se resistia a uma, ele resistiu a 5. Então Paulo sofreu muito. Então Paulo estava disposto a dar inclusive a própria vida. Porque Paulo esteve no terceiro céu. Ele viu a grandeza de Deus lá no céu, como é o céu, como é a glória de Deus. Então Paulo ele tem esse desejo de um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Em algum momento ele vai dizer que é preferível ir para o céu. Mas aí ele acha que ainda tem alguma coisa para fazer aqui. Mas Paulo, mesmo esse sofrimento todo, não tirou, né, o seu ânimo, a sua força, a sua fortaleza de continuar a obra do Senhor. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos guia, que nos dá os poderes para fazer isso, diante de tanta dificuldade, diante de tantas provações, de tanta tribulação. O Espírito Santo é que nos guia. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não viver à custa de nenhum de vós, os proclamando o Evangelho de Deus. E aqui ele ressalta a dificuldade que ele tinha de trabalhando dia e noite para seu sustento, para não ver à custa de nenhum deles. Mas mesmo assim, proclamando o Evangelho de Deus. Em nenhum momento ele deixou de fazer isso. E agora ele vai falar a questão a questão da impureza, que ele é acusado de ser uma pessoa que tinha interesses escusos. Paulo vai dizer assim:
Vós e Deus. Então ele põe Deus como testemunha. Vós, vocês e Deus, vocês igreja e Deus, sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, outros que credes. Ou seja, Paulo está dizendo que dentro ali daquela igreja, jamais ele teve alguma acusar ele de alguma impureza sexual, de consexual. Ninguém, jamais, ele põe Deus como testemunha, que em nenhum momento passou pela cabeça dele isso, como eles estavam acusando Paulo. E aí no versículo ele diz, no versículo, sabeis ainda de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino da glória. Ou seja, Paulo está dizendo que todo o trabalho dele era para exortar, consolar, administrar, para que eles vivam de modo digno, né, de Deus, aquele Deus que chama para o seu reino de glória. Um dia eles estarão com ele pela eternidade. Mas o Paulo agora vai, a partir do versículo 3, dizer o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Quer dizer, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus. Paulo está dizendo, aquilo que você ouviu de mim, da minha pregação, não é a palavra do homem, mas é aquilo que Deus, né, falou. Porque eu recebi ensinamento do nosso Senhor, eu transmiti para vocês aquilo que eu recebi de Deus. Então, no fundo, não é a palavra do homem, mas a palavra do próprio Deus. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que crede. Ou seja, aquela palavra está operando eficazmente em vós, os que credes, porque ela traz frutos para cada um deles. Porque aqueles que estão firmes na fé, eles vão estar na glória um dia com o Senhor Jesus. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Havia uma perseguição dos judeus para aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Porque os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias prometido. Muitos judeus, os que não se converteram. E ali eles atacavam. Você vê que no primeiro século, até a metade do primeiro século, a perseguição à igreja era dos próprios judeus. A igreja foi ser perseguida pelo Império Romano só já no final do primeiro século. Foi que a perseguição se deu do Império Romano. Mas até ali no meio do século, a perseguição dos próprios judeus. E Paulo era um judeu. Mas como eles entendiam que aquilo que Paulo pregava não tinha fundamentação nenhuma, porque a salvação por um homem morto na cruz, um impostor como que era Jesus, não tinha esse menor sentido. A pregação de Paulo era muito forte. Eu estive com ele, com Jesus, pessoalmente. Eu aprendi dele o caminho da salvação, a ordem de salvação. Através de Jesus, nós, né, nascemos com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele. É o batismo em Cristo na cruz pelo Espírito Santo. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Mais uma vez aqui, Paulo está levantando a questão desses judeus que mataram o Senhor Jesus. Mas Jesus, ele é paciente, ele é longânimo. Jesus na cruz, ali, morrendo, eles atacando Jesus, levando Jesus à cruz. Jesus diz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Porque Jesus tinha a convicção que muitos daqueles judeus que estavam ali gritando, crucificam, crucificam,
Iam depois crer no evangelho que ia ser pregado. E muitos iam se salvar e ter a vida eterna. Então, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus para conosco. É isso que Paulo está levantando aqui. Ele veio a dizer, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos. Ou seja, Paulo está dizendo, esses judeus que fizeram, me açoitaram em Filipos, agora, eles me impediram de falar aos gentios, estão me impedindo. Porque a salvação começa com a palavra de Deus. Ele diz assim, falar aos gentios para que eles sejam salvos. Porque Paulo tem essa consciência que tudo começa com a palavra de Deus. Ninguém perdeu a capacidade de entender ou não o chamado de Deus. E a palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, é que produz no homem a regeneração, o novo nascimento, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando eles impedem Paulo de pregar a palavra, estão impedindo a salvação, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nós sabemos que aqueles que não colocaram a fé em Jesus, que morreram sem Cristo, definitivamente estão fadados à morte eterna. A alma já está no lugar de sofrimento eterno. Mas Paulo agora vai, a partir do versículo 17, falar do interesse dele pelos tessalonicenses. Ele vai dizer, ora, nós irmãos orfanados por breve tempo, ou seja, Paulo diz, eu estou longe, eu estou distante de vocês por breve tempo, porque Paulo tinha ficado pouco tempo ali em Tessalônica pela perseguição que ocorreu contra ele. Ou seja, ora, irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, ou seja, eu estou fisicamente longe de vocês, mas o coração meu está aí com vocês. Com o tempo mais empenho diligenciamos, com grande desejo de irmos ver pessoalmente. Paulo tinha esse desejo de voltar a vê-los, ter aquela comunhão com a igreja. Paulo, ele implantava uma igreja, depois ele escrevia cartas para consolidar aquela igreja, porque quando Paulo passava a fundar uma igreja, depois vinha alguém para tentar desfazer os ensinamentos de Paulo. Judaizantes, movimentos gnósticos e tantos outros, tentando destruir o trabalho que Paulo fez. Então essas cartas eram lidas nas igrejas exatamente para consolidar aquele trabalho dele, dizer que não saiam do evangelho de Cristo. Não arredem, porque é o evangelho da salvação. Essa era a ideia. Por isso, quisermos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Havia uma perseguição muito grande contra Paulo, os próprios judeus. Ele fala que Satanás barrou o caminho, possivelmente o impedimento que ele teve de ir para essa cidade. Você vê que quando Paulo ele ia para Filipos, uma vez, ele foi impedido. Digo, para Éfeso foi impedido. Aí ele vai para Macedônia. Ele vai concluir dizendo, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor, Jesus na sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ou seja, Paulo está dizendo que esses convertidos lá da igreja de Tessalônica vão estar um dia com Jesus. Então a glória dele, a nossa glória é a nossa alegria. Por quê? Porque a motivação de Paulo é ver as pessoas ser salvas. Ouvir o evangelho da salvação e se converter e morrer em Cristo. Essa é a maior alegria. Ele está dizendo que vós sois realmente a nossa glória, a nossa alegria. Então, a maior alegria de Paulo era ver as pessoas se converterem, morrer em Cristo
e ver sua alma no altar de Deus e um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Essa é a maior alegria de Paulo. E assim ele conclui esse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.